Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é janela de transferências misturado com uma espécie de um relatório, o CS Football Observatory, né, que é o observatório do futebol, que divulga relatórios a cada semana sobre diversos aspectos. Nessa semana divulgou um relatório da balança comercial, dá para chamar dessa forma, balança comercial das 5 principais ligas ao longo dos últimos 5 anos. Então a ideia é pegar do meio de 2016 para cá, né, antes ali do início da temporada 16-17, pegar esses últimos 5 anos de janela de transferências e colocar no papel. Quem gastou mais, quem teve lucro, quem teve prejuízo, quem vendeu mais. São alguns tópicos legais para a gente falar envolvendo campeonato inglês, campeonato italiano, o espanhol, o francês e o alemão. As 5 principais ligas da Europa. E aí a gente pode destacar alguns desses tópicos aqui, eu vou separar alguns desses temas, vou colocar alguns desses gráficos aqui, da ordem, na verdade, do gráfico. Vou deixar o link também para o relatório completo aqui na descrição, então vocês fiquem à vontade, já que o acesso é liberado para lá também. Mas deixa aí a inscrição, é só clicar aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, a curtida no vídeo é sempre importante e o comentário. Quero saber o que chama mais atenção para vocês aqui. Eu vou começar por um tópico que talvez seja o que mais gente esteja curiosa para ver, que é quem gasta mais, né, nessas principais ligas europeias. Quais foram os clubes que mais gastaram ao longo desses últimos 5 anos? E se a gente for falar de gasto, né, eu acho que não tem grandes surpresas aí. A gente vai ver o Barcelona liderando a lista com quase 1 bilhão e 200 milhões de euros, então tá tudo em euro aqui, 1 bilhão e 171 milhões foi o que o Barcelona gastou ao longo desses últimos 5 anos. Aí vem o Manchester City depois com 1 bilhão de euros também, a Juventus com quase 1 bilhão, 999 milhões, aí o Chelsea 968, PSG 854, Manchester United, Atlético de Madrid, Everton, Inter de Milão. Aí sim, aí vem o Real Madrid, né, que talvez surpreenda alguns. O Mônaco aparece aqui também, enfim. Eu tô filtrando nesse caso pelo maior número de gastos. Então a lista aqui é relativamente esperada, porque a gente tem várias das principais equipes, das principais potências econômicas do futebol mundial aparecendo aqui. Não é o ponto que eu acho mais interessante, porque para mim o ponto mais interessante aqui é falar do balanço em si. Então, quem gastou muito mais do que arrecadou? Nessa balança comercial, quem teve um prejuízo maior? Lembrando que o prejuízo aqui é só nesse fator especificamente. É claro que alguns desses clubes, vários deles na verdade, né, tem um potencial de arrecadação de receita muito grande por outros aspectos, de marketing, de receitas de direitos de TV, de outros parceiros comerciais, né, de patrocinadores e tudo. Então, não é só esse prejuízo que define um prejuízo no clube. Aqui é simplesmente colocando a balança entre vendas e compras de jogadores. Mas dentro dessa balança, vai chamar a atenção um aspecto. O aparecimento de muitos clubes da Premier League. Eu vou chegar um pouco mais nesse detalhe também. Mas vamos lá. Na balança negativa aí, o Manchester City gastou 631 milhões de euros a mais do que arrecadou, né, do que conseguiu em vendas. Os dois clubes de Manchester lideram isso com valores bem altos. Depois vem o Barcelona com 471 milhões de euros, o PSG também, e a Inter de Milão completando esse top 5. Na sequência, curioso, né? Everton, Aston Villa. Aston Villa teve, é verdade, a queda nesse período, então foi um Aston Villa que chegou a disputar a segunda divisão e quando voltou investindo bastante. Talvez passe por aí essa disparidade entre dinheiro gasto e arrecadado no mercado de transferências. Milan, Chelsea, Arsenal, Brighton, Tottenham, Juventus, Wolverhampton, Fulham. Olha a quantidade de clubes da Premier League aqui. E aí tem um aspecto que é legal a gente prestar atenção, até aprofundar um pouco mais, e aí vale essa outra tela. Quando a gente bota na balança comercial dos clubes da Premier League nos últimos 5 anos, todos que estão atualmente na elite, esse levantamento coloca os clubes que disputam a temporada 2020-21 na primeira divisão em cada uma dessas ligas. Todos eles estão no negativo. O que reforça um pouco aquela ideia da bolha, né? Aquela ideia de que os ingleses têm muito dinheiro porque os contratos são muito grandes, são contratos bilionários, de TV principalmente, mas ao mesmo tempo é um mercado extremamente inflacionado. Então é um mercado em que você paga muito alto por qualquer transferência. E nem sempre você consegue vender por esse mesmo nível, a não ser que seja uma transferência interna em muitas das vezes. Se for para outros mercados, é quase certo que a Inglaterra vai comprar por mais e vai vender por menos. Então o Southampton, que foi o clube de menor prejuízo nessa balança, teve 50 milhões de euros de prejuízo, né?
de mais venda de mais compra do que venda. O West Bromwich na sequência, Newcastle, Burnley, e aí na outra ponta a gente vai encontrar os times de Manchester, que aí já é um pouco daquilo que eu tinha comentado, mas é bem interessante isso, né? Quando a gente olha para quantidade, na verdade 100%, né, para todos os clubes ingleses no vermelho dentro desse balanço. Ok, a gente falou quem está no negativo, quem vendeu menos do que comprou, quem compra muito, mercado inflacionado, a bolha da Premier League, o poder financeiro da Premier League também dentro da janela e o impacto que isso traz. Mas e o caminho contrário? Quando a gente olha para as 5 principais ligas, quais são os clubes que tiveram mais vendas do que compras? Quais clubes transformam a janela de transferências em algo sustentável, numa fonte de receitas, né? Numa renda importante para a sustentabilidade dos projetos esportivos? E aí a gente tem alguns nomes que chamam bastante atenção e que são legais a gente falar, porque o primeiro colocado aí é o Lille. Então o Lille aparece com quase 200 milhões de euros de lucro dentro dessa balança, que não é pouca coisa. E claro, aí a gente pode puxar alguns nomes, né, nos últimos anos. Osimhen, Gabriel, PP, Rafael Leão, Thiago Mendes, alguns dos nomes que vão explicar muitas dessas vendas. Aliás, eu fiz vídeo falando sobre essa característica no mercado de transferências do Lille quando o Osimhen foi vendido para o Napoli, que era mais um caso de valorização de um jogador dentro do perfil de compra e venda da estratégia esportiva do Lille, que vai também para o lado financeiro, uma coisa está interligada à outra. O Lyon, outro clube com bastante capacidade de venda, né? Então o Lyon vendeu 500 milhões de euros ao longo desses últimos 5 anos e teve 150 milhões de euros de lucro. E aí a gente pode lembrar de Ndombele, de Ferland Mendy, de Touzard, de Fekir, que nem saiu por uma quantia tão alta, mas de Lacazette, de Tolisso, de Umtiti, são nomes que saíram ao longo desses anos. A Atalanta, outro projeto extremamente interessante. A gente sempre fala da Atalanta dentro de campo, da capacidade do Gasperini potencializar jogadores. Então a Atalanta não é um clube que vai ao mercado e contrata nomes midiáticos, badalados, mas ela transforma muitos desses caras em nomes importantes e depois acaba vendendo, além de ter uma rede muito grande de empréstimos também, né? Então a Atalanta tem sempre muito jogador ligado a ela de alguma forma. Então se a gente for olhar para esses últimos anos, a gente vai falar de Castanhe, agora do Amad Diallo, né, indo pro Manchester United, Mancini, zagueiro da Roma, Kulusevski, que se destacou no Parma, acabou indo para Juventus, mas a Atalanta acabou ganhando uma grana com essa transferência, Kessié, Cristante, Bastoni, Conte, né, o lateral direito, ala pela direita, que acabou não tendo muito sucesso no Milan, Gagliardini, Caldara, para citar alguns dos nomes que explicam essa Atalanta que vendeu 374 milhões de euros ao longo desses 5 anos. O Mônaco aparece aqui, é um caso bastante específico também, porque o Mônaco tem uma base, tem uma estrutura forte de tentar contratar jogadores jovens, teve um período de uma base forte ali também, e tem aqui um número expressivo quando a gente olha para o número absoluto, né? 758 milhões de euros em vendas em 5 anos, é um número altíssimo, e tem tudo a ver com aquele período do título, né? Com os jogadores que foram projetados pelo título e foram negociados na sequência. Lembra que o Mônaco se desfez, praticamente se desfez, é modo de dizer, né? Porque tá aqui o resultado, 132 milhões de euros de lucro nesses 5 anos, e o Mônaco vendeu muito, então Tielemans, Rony Lopes recentemente, mas se a gente lembrar da época do título, então a gente vai lembrar de Mbappé principalmente, de Lemar, Fabinho, de Mendy, lateral esquerdo, Benjamin Mendy, de Bernardo Silva, de Bakayoko, são todos jogadores de transferências altíssimas. Esse lucro poderia até ser maior, o Mônaco tentou dar sequência a essa roda e acabou não tendo felicidade em muitos dos jogadores contratados, então o Mônaco contratou muita gente nesses últimos anos, esperando dar continuidade a essa roda, mas essa roda não girou tão bem assim, né? O Mônaco teve anos bem ruins, inclusive, de desempenho. O Hoffenheim vem na sequência com 87 milhões de euros de lucro ao longo desses 5 anos, então aqui a gente já desce da casa dos 100 milhões de euros de lucro, o que mostra que não são tantos os clubes que conseguem ter essa balança tão favorável assim. No Hoffenheim, a gente vai lembrar de Joelinton, que foi uma transferência alta quando foi para o Newcastle, Demir Bay, Nico Schultz, Zule, zagueiro do Bayern. Teve o Kevin Volland lá atrás, se a gente voltar antes desse recorte do estudo, tem o Firmino antes, mas o Firmino já não entra aqui, né? Assim como no Mônaco, por exemplo, não entraria a transferência do Martial, que foi uma transferência alta também. O Saint-Étienne é um perfil bem interessante, porque a gente já viu Lille, Lyon, Mônaco, agora Saint-Étienne. Então olha como os clubes franceses lideram essa balança positiva, porque a Ligue 1 é um mercado de muita exportação de talento. Então quando a gente fala de Saint-Étienne recentemente, a gente vai falar de Fofana indo pro Leicester, de Saliba também.
são zagueiros de potencial, que é a cara hoje do futebol francês. Na sequência tem o Borussia Dortmund, que é também um clube importante nessa lista, até pelos valores absolutos, 659 milhões de euros em vendas, e aí a gente pode lembrar de Pulisic, Aubameyang, Dembélé, Mkhitaryan, nomes de muito peso aqui nas transferências altas de saídas do Borussia Dortmund. Depois vem a Sampdoria teve um período ali muito bom, principalmente alavancado pelo Marco Giampaolo, né? Recentemente até teve a saída do Andersen quando foi pro Lyon, que acabou não vingando no Lyon da forma esperada, mas foi uma transferência alta. Patrick Schick, Lucas Torreira, Skriniar, Muriel, são nomes importantes aqui que saíram da Sampdoria ao longo desses últimos anos. Isso para ficar mais nessa primeira parte da lista, tá? Mas o que chama atenção aqui é ver como os clubes franceses aparecem em peso. Inclusive quando a gente vai para o panorama específico da Ligue 1, a gente vai ver um número bem maior de clubes no positivo do que no negativo. Ainda que não sejam rendas ou balanços tão positivos assim, né? A gente vai ver muito clube ali, né, entre 10, 20 milhões, entre 2 e 20 milhões de lucro ao longo desses 5 anos. Isso é expressivo, isso é relevante, porque é uma liga que depende muito das transferências e das exportações para se manter também no azul. É claro que o PSG é o ponto fora da curva aqui. Quando a gente olha para o balanço financeiro da Ligue 1, a gente vê Lille, Lyon, Mônaco, Saint-Étienne, Bordeaux numa ponta, e na outra ponta o PSG teve 455 milhões de prejuízo ao falar de janela de transferências. Então foi um clube que vendeu bem menos do que comprou, o que é esperado, né? O PSG hoje é um predador do mercado, é um clube que vai muito forte ao mercado para conseguir essas transferências, para fazer essas negociações e para contratar os principais jogadores dentro da França ou muitas vezes fora da França também. Vamos olhar especificamente para as vendas agora, né? Então não é nem a balança como um todo, nem a compra. Nas vendas, o Mônaco aparece na liderança dessa lista das 5 ligas. Foi o clube que mais arrecadou em vendas. E depois vem a Juventus, vem o Barcelona, é claro que aqui tem um fator Neymar que é bastante importante também, né? O Chelsea aparece aqui, embora também, obviamente, tenha investido um valor alto, também conseguiu em vendas um valor relevante. Borussia Dortmund, Atlético de Madrid. Aí é claro que nos principais clubes aqui em vendas, estão muitos dos clubes importantes que compram e vendem entre eles, né? Juventus, Barcelona, Chelsea, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Real Madrid. São clubes que tendem a aparecer nessa altura aqui. E só para dar uma passada rápida em outras ligas, eu falei da França como um mercado exportador, a Inglaterra como um mercado de um prejuízo constante, porque é um mercado comprador e que tem uma bolha. Nos outros mercados a gente vê um equilíbrio. Então na Espanha, você tem o Valência como o clube que mais arrecadou, mas está numa crise enorme, vendeu vários dos seus principais jogadores até por valores abaixo do mercado. Você tem o Athletic Bilbao, que é um caso muito específico aqui, né, porque é um clube que conseguiu vendas importantes dentro desse período, mas ao mesmo tempo, para citar as duas principais, né, a Aymeric Laporte e o Kepa Arrizabalaga, mas ao mesmo tempo é um clube que tem todas as limitações da sua filosofia para contratar apenas jogadores básicos, o que limita muito a atuação do clube no mercado, mas consegue dar lucro mesmo assim por conta dessas grandes vendas nos últimos anos. Então numa ponta da tabela você tem Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilha, Real Madrid, do outro lado você tem os clubes que tem algum lucro, muitos ali mais ou menos no meio do caminho, então não chega a ser nem o cenário da Ligue 1, nem o cenário da Premier League, que eu acho que são os dois mais nítidos, nesses opostos aí no balanço das 5 principais ligas. Na Alemanha, a gente vê algo parecido também, né? O Leipzig como o clube que mais perdeu nessa balança, porque é um clube que investe muito, é até curioso isso, porque o Leipzig gasta bastante, e talvez seja um clube que a gente ainda vá ver crescendo no número total de vendas, porque é um clube que tende a desenvolver muitos jogadores e que já não tem a necessidade de vender atualmente. Então tem potencial ali para mudar um pouco esse cenário, virar um clube também vendedor. Por enquanto, Leipzig, Bayern, o Hertha na sequência, o Hertha tem tentado investir para mudar um pouco o cenário, está gastando mais recentemente. E do outro lado, o Hoffenheim, Borussia Dortmund, Mainz. Então é também uma liga mais equilibrada entre os clubes gastadores e os vendedores. E para fechar esse panorama geral, vamos para a Série A na Itália, que também tem um relativo equilíbrio aqui, né? Você tem as principais forças do lado comprador, Inter, Milan, Juventus, Napoli, chama atenção Parma aqui também, né? Que foi outro clube que mudou um pouco de investimento ao longo desses últimos anos. E do outro lado,
a Atalanta como principal exemplo, Sampdoria, Genoa, Udinese, Hellas Verona, Roma. Na outra ponta da tabela, o Sassuolo aparece como positivo também, é um clube que vale a pena prestar atenção pela forma como o futebol impulsiona um pouco dessas finanças, conseguindo transformar alguns dos jogadores em mais valorizados. Mas é isso, assim, acho que esse é um panorama mais geral sobre a balança comercial dos mercados das 5 principais ligas. Quem mais vende, quem mais compra, quem tem mais prejuízo, quem está mais no vermelho, quem está mais no azul, enfim. É claro que dá para falar sobre cada um desses casos, desses clubes especificamente. Eu tentei focar um pouco mais em algumas das vendas, principalmente quando a gente falou dos clubes que estão no azul, que mais tiveram lucro ao longo dos 5 anos, mas claro que isso aqui daria para aprofundar em qualquer parte. Conta aí com os comentários de vocês, um abraço para todo mundo, até a próxima.